fiz só o diário, porque Certo. eu quero corrigir com o senhor, né? Ver, porque se der alguma Certo. coisa errada, eu já faço já como é que se diz? Eita, deu um branco agora. O ajuste, né? A correção. Isso, a Você Professor, já correção. faz. eu Entendi. também fiz assim, né, concluí todos os lançamentos, né? Sendo Certo. que só fiz os razonetes, né? Um lançamento só. Não fiz Não fez o diário, não, balanço nenhum ainda, balanço, né? porque eu ia aproveitar mais eu falei até com o senhor no Instagram, eu ia aproveitar mais o sábado e domingo. O senhor Aham. botou. Foi. Aí. E se não fosse, eu acho que foi a Lady que falou comigo no Instagram. Fui eu mesmo, Se não professor. foi, Fui eu mesma, foi. olha, eu estava tão atarefado com o pessoal da pós, porque a gente, mesmo no feriadão, a gente teve aula no sábado, né, no dia 5. Então foi tanta correria para poder fechar as atividades e não ter uma segunda aula, e eu acabei passando batido, porque sempre eu deixo para postar as coisas no sábado, né? Como teve aula na pós, aí o meu domingo foi tranquilo, eu estava curtindo minha praia lá no feriado, no dia 7, e foi quando a Lady falou comigo, eita, aí na hora mesmo eu postei e liberei para vocês, mas se ela não falasse, ia chegar hoje a aula e ia perguntar para vocês, e aí, gente, vocês iam dizer, professor, o senhor não postou, mas faz parte. O importante é que vocês tentaram, né, realizar, mas eu queria que, além de vocês falarem, né, que teve problema, onde parou e tal, eu queria que vocês fossem sinceros falando qual foi a dificuldade maior, né? Porque aí eu vou explicar todo o exercício, a gente vai responder junto, nós vamos montar tanto os razonetes quanto as partidas no diário, né? Vamos montar também um balanço patrimonial, mas aí a minha intenção se teve alguma dificuldade de algo, né? Porque ali o nosso assunto, basicamente, o que eu coloquei ali de pegadinha foi classificação do disponível e classificação do contas a receber, para a gente poder ver a questão de clientes e também PCLD. As outras classificações subtende-se que vocês já sabem, né? Então, se tem alguma dificuldade, mesmo que seja em outro tipo de classificação, que não seja nos assuntos já vistos, vocês falem também, para a gente poder dar uma nivelada melhor, tá ok? Então, era basicamente isso que eu queria que vocês falassem agora, que vocês se abrissem para mim, né? Professor, ó, pronto, esse primeiro fato aí, capital a integralizar, tal, eu viajei, eu não sei como é que resolve para poder a gente se ajudar, tá bom? Ô, professor, Oi. comigo foi mais ou menos a mesma questão de Ivan. Eu ia fazer no final de semana, eu falei com o senhor também no Instagram. Aí hoje à tarde eu comecei, até pedir sua ajuda, lhe mostrei os lançamentos. Ah, você Fiquei foi um que falou pouco. do lançamento do primeiro item, não foi? Isso, pronto. Aqueles Certo. primeiros lançamentos também me enrolou um pouquinho, porque foi muita informação. Essa questão também de CMS, que já faz um tempinho que eu parei de praticar também, ainda me enrola um pouco. Se Certo. eu puder reforçar essa questão, ajuda. Eu vou anotando aqui, ICMS, né? Pode falando. Eu também senti dificuldade nessa primeira, né? Mas aí eu fui lançando só no diário, né? Eu não Certo. fiz o razonete. Fui lançando de acordo com o que eu acho, né? Aí tá aqui, lançado. E a dificuldade também eu tive do nono até o 14, né? Aí eu travei no nono. Aí as outras eu travei também. Tranquilo. Tá ok. Mas pelo menos as outras eu tentei. Não sei se tá certo. Certo. A gente vai ver agora. Natália está falando aí que se enrolou um pouquinho na questão com o ICMS, né? Todo mundo traduz. Deixa eu ver o que é esse nono que vocês estão falando tanto. Recebimento de 40% do estoque, com 95 mil, 120% à vista, 10% igual. Ah, certo, entendi. Tem uma pegadinha aí mesmo. Mas vamos lá, gente, olha. Inicialmente, eu peço que vocês prestem atenção nos lançamentos, tá? Não precisa vocês copiarem agora, tá? Vocês prestem atenção, se for de anotar,
anota apenas alguma dica ou algum conceito que eu passar que vocês não têm ou que acham interessante, mas os lançamentos, né, débito, crédito, o razão, não precisa vocês copiarem, porque depois, quando eu concluir a planilha, eu devolvo para vocês, tá bom assim? Para a gente não perder tanto tempo esperando vocês copiarem, porque aí, se der tempo, a gente vai terminar esse exercício e eu quero colocar também mais fatos contábeis para vocês, de acordo com as dificuldades que eu senti, ok? Podemos começar, então? Eu não sei se a demora da resposta é minha conexão. Ah, agora começaram a responder, tranquilo. Vocês estão me entendendo bem, né? Tá me ouvindo bem, tá tudo certinho, né, gente? Eu vou compartilhar com vocês. Professor? Pois não? Jade, eu sou uma das alunas que me comunico muito através do microfone, ok? Então, certo. Eu não sou muito da escrita pelo chat, não. Então, em alguns momentos... Não, tranquilo. Eu até prefiro interrompo. que vocês me interrompam com o microfone, porque como eu vou estar explicando com o Excel, eu não fico acompanhando o chat, tá? Aí, às vezes, eu pauso o Excel lá e volto aqui na internet para poder verificar se alguém colocou alguma coisa no chat. Então, enquanto eu estiver respondendo, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ativar o microfone, podem me interromper. Por favor, não deixem para eu terminar o lançamento e dizer, professor, eu não entendi. Pausa naquele momento, porque se for o caso, eu explico de outra forma. Se não entender, aí eu vou aqui inventando algum meio para a gente poder entender tudo isso, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu compartilhei com vocês um arquivo aqui em Excel. Todos estão vendo? Está conseguindo visualizar? Tá bom aí o tamanho? Quer que eu aumente um pouquinho? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver assim. Pronto. Se o senhor aumentar, para mim é ótimo, pois estou através de um celular. Obrigada. Pronto. Ok. Tá ótimo. Tá bom, né? Pronto. Deixa eu colocar aqui nos razões também. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai fazer naquele mesmo esqueminha da aula passada, certo? A gente vai ler o fato, eu vou explicar, ou eu posso solicitar que alguém explique, né? E aí a gente vai fazer os lançamentos no diário, vai verificar se esses lançamentos estão corretos. Estando correto, eu vou para outra abinha, que são os razões, e coloco também os lançamentos no razão. Ok, gente? Então, vamos lá. O primeiro fato, ele diz assim... Abertura da empresa com registro de capital social no valor de 200 mil, composto da seguinte forma, né? Sócio A, integralizando 25% em conta bancária, no caso, 25% desses 200 mil, tá? Sócio B, integralizando 25% em mercadorias para revenda, e sócio, tem um erro de digitação aqui, seria sócio C, tá, gente? Mas apesar que isso não vai interferir na questão. Mas aí, sócio C, integralizando 15% em espécie e 10% com um veículo. O restante do capital será integralizado em 180 dias. Então, olha só, eu tenho lançamentos contábeis aí para fazer de composição de capital social, ou seja, do registro do meu capital social, de integralização de capital social, e também tenho valores a integralizar, certo? Alguém poderia explicar aí ou tentar dizer como poderia ser esse lançamento? O capital social já fica aberto. Renata, não é isso? Isso. Vamos lá. Crédito. Então, eu teria crédito de capital social, seria isso? Isso, 200 mil. Professor, só uma pergunta. Oi. Quando o senhor for fazer o livro diário, o senhor vai querer que coloque lá Recife e tal, essas coisas, com a data, não? Não, eu tô aqui na questão, eu só pedi a partida do diário, então seria só realmente o débito e o crédito, tá? Se na questão ela pedir o registro de livro diário, sem ser só partida de diário, aí sim seria colocar o débito, o crédito, colocar o histórico, né, a referência, o número do documento, enfim. Mas as nossas questões, a gente só vai trabalhar débito e crédito, tá ok? Só precisa fazer o lançamento de débito e crédito.
Porque eu não vou solicitar essa questão de histórico. Antigamente, que a gente, ou em contabilidade geral, ou contabilidade básica, né, vocês vão tendo essa questão para poder vocês se familiarizarem. Mas a gente sabe que hoje os lançamentos são eletrônicos, esses lançamentos são parametrizados, né? Então, toda a composição de descrição de um diário, ele já está parametrizado no sistema. O que você realmente tem que saber é o débito e o crédito, né? Você tem que saber quais são as contas que vai envolver naquele lançamento. Então, por enquanto, a gente não... E essa farinha não vai entrar agora no pirão para engrossar, tá bem? Mas lá na frente a gente trabalha com isso. Então, vamos lá. Crédito, né, de capital social, conta do patrimônio líquido, no valor de 200 mil. Qual seria o próximo lançamento? Aí, 25% integralizando, né, do sócio A, 50 mil reais, debitando no banco. Certo. Olha só, esse lançamento, ele pode ser feito de duas formas, tá? A primeira forma, que é essa que eu acho que é a Renata que está falando, né? Por exemplo, eu tenho o crédito de 200 mil, né? E aí eu preciso agora de alguns débitos, né? Que seria basicamente 4 débitos. Deixa eu tirar essa corzinha vermelha aqui. Então, o primeiro débito seria na conta de banco, certo? Porque é referente ao sócio A, integralizando 25% do capital, ou seja, ele ia integralizar 50 mil no banco, né? O outro débito seria na conta de estoques, porque ele está integralizando mercadorias no valor de 50 mil reais, ok? O outro débito seria 15%, né, do valor em espécie, ou seja, seria utilizando a conta caixa, e o outro seria na conta de veículos. Ok? Qual seria o valor da conta caixa, gente? 30. Ô, professor. Faltou só um débito aqui, que é o de capital integralizar. Só um momento. Nesse caso, eu coloquei tudo no banco. Por que não seria no banco? Ele fala aqui, ó, o sócio C integralizando 15% em espécie, tá? Então, se é em espécie, é em dinheiro, né? Então, seria a caixa, ok? Ah, entendi. Gente, esse lançamento, ele é um lançamento resumido, tá? E ele vai envolver aí todas as contas de forma resumida, no caso, ele está apresentando os saldos dessas contas, tá? Existe outra forma de fazer esse lançamento, criando vários lançamentos de débito e crédito, tá? Antes que eu apresente essa outra forma de lançamento, eu queria saber, aqui, nesses lançamentos contábeis, vocês tiveram alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Pode falar, por favor, no microfone. Eu não estou, não, professor. A única coisa que eu errei foi só o nome. Essa parte onde é estoque, eu coloquei mercadoria para revenda. Mas certo. esse eu acertei. Não, pode ser também mercadoria para revenda, não tem problema, tá? Não tem problema. Ok. Olha só, existe a possibilidade de também lançar esses valores 1 a 1. Ou seja, pegar o nosso fato aqui, o fato contábil, e dividir ele como se fosse outros fatos. Por exemplo, ó, a abertura do capital e registro no valor de 200 mil. Isso seria o primeiro fato, né? Então, seria crédito capital social e débito capital integralizado no valor de 200 mil. O fato seria sócio A integralizando 25% em conta bancária. Aí eu retirava lá do valor de capital integralizar e debitava no banco. Ou seja, eu ia fazer esse lançamento 1 por 1, tá? Dessa forma que a gente fez, eu acho que é até mais viável, ela tá de forma resumida. Ou seja, eu pego todo o histórico do fato, verifico quais são as contas que eu tenho que trabalhar e aí lanço as partidas no débito e no crédito. Ok, gente, tranquilo aí? Tranquilo, professor. Beleza. O segundo fato
ele fala de gastos, deixa eu colocar ele aqui, gastos com instalações da empresa, né, pago em espécie no valor de R$ 2.500, tá? Ou seja, é um reconhecimento de gastos, tá? Com instalações diversas. Então, qual seria o lançamento aí? Quem pode nos falar? Professor, eu lancei assim, abri o Razonete, despesas com instalações, 2.500, No caso, e debitando, creditei no né? caixa. Eu também fui assim, professor. Botei. Eu também. Eu também. Ok, vocês estão afiadinhos, estou gostando. Opa, 2.500, né? Olha só, antes de ir para no caso, vocês fizeram correto, né? Gasto com instalação na empresa, no valor de 2.500, a gente vai considerar despesa, né? Com instalação diversa, e como foi pago em espécie, vai acreditar a caixa. A origem do recurso foi na conta caixa, tá? Só para a gente não se perder, eu vou colocar aqui o lançamento 1 lá no razão, certo, gente? Para a gente já ir compondo também um por um, porque senão a gente vai fazer tudo no diário e depois voltar tudo de novo para poder fazer no razão. Então, eu vou transpor esses lançamentos aqui para o razão, tá? Eu vou criar a conta de banco. Eu tenho a conta também de estoques. Conta de caixa. Veículos. Capital social e capital a integralizar. Então, ó, o capital social ele foi 200 mil. A conta banco ela foi debitada em 50 mil. A conta de estoques também em 50 mil. A conta caixa em 30 mil, veículos 20 mil, e a diferença em capital integralizado no valor de 50 mil. Ok? Vou botar o número 1 aqui para vocês saberem que é o fato número 1. Tranquilo até agora, né? E aí, o fato 2, a gente tem despesas com instalação, né? Eu vou criar aqui despesa com instalação. O valor de 2.500 debitando. E aí, como foi pago em espécie, eu vou creditar no caixa 2.500. Então, esse é o lançamento 2. Pronto. Até aí tudo tranquilo, né, gente? O terceiro fato, ele traz essa descrição, né? Compra de mercadoria para revenda no valor de 40 mil. Neste valor está destacada a importância de 18% a título de ICMS. Olha só, quando a gente vai efetuar o lançamento de aquisições de mercadorias ou de vendas de mercadorias, nós temos que observar que existem tributos que eles são calculados por dentro e existem tributos que é calculado por fora. O que seria isso? O ICMS é um tipo de tributo que ele é calculado por dentro. Então, do valor da transação, dentro daquela transação já está o destaque do ICMS, né? Diferentemente, por exemplo, do IPI, que do valor da transação eu adiciono o IPI, né? Então, nessa situação, né, que ele fala uma importância no valor de 40 mil, né, no caso, a compra de 40 mil, né, ela teve um destaque de 18% de ICMS, ou seja, 7.200 ela é de ICMS, mas não quer dizer que a empresa pagou 47.200, a empresa só pagou 40 mil, ou seja, dentro desses 40 mil, eu tenho um valor de ICMS, ok? Então, Diferentemente... a recuperar, não é isso? Isso.
Diferentemente do IPI, quando vem IPI, tipo, ó, valor de IPI de 5%, aí no caso calcularia 40 mil vezes 5%, né, que no caso aí daria R$ 2.000, e aí o valor a pagar do cliente seria R$ 42.000, porque é um imposto por fora, certo? Então, sempre quando a gente trabalhar ICMS, quando eu disser, ó, o ICMS foi destacado, você sabe que quando o fato contábil vem a palavra destaque, é porque dentro daquele valor é para calcular o valor do tributo. Se viesse nesse valor, acrescentando a importância, né, de 5% de IPI, ou seja, no valor de 40 mil, eu adicionaria 5%, tá? Então, fiquem atentos a essa pegadinha. Se o fato contábil diz destaque de algum imposto, quer dizer que naquele valor o imposto já está sendo calculado. Não precisa adicionar. Se ele fala acrescido, né, ou qualquer outra palavra que não seja destaque, eu tenho que calcular o tributo e adicionar no meu fato. Ok, gente? Ficou claro? Essa questão de quando adicionar o ICMS e não adicionar? Sim. Pronto. Então, para melhorar a leitura de vocês e o entendimento, eu sugiro que vocês depois deem uma lida no CPC 16, tá? Que ele fala sobre estoques, tá? E aí o CPC 16 diz que vai compor o custo de estoque todo o gasto necessário e disponível para venda, né? Então, se nessa compra aí tivesse o valor da mercadoria, se tivesse frete, se tivesse seguro, né? Tudo isso são gastos necessários para trazer a mercadoria e deixar ela disponível para venda. Então, tudo isso poderia ser contabilizado como estoque, tá? O CPC diz que a única coisa dentro desses gastos que não pode ser contabilizada como estoque são os tributos recuperáveis, ou seja, aqueles tributos que me dão a possibilidade de tomar crédito, que no nosso dia a dia e no nosso cenário brasileiro, tributos recuperáveis é o ICMS e o IPI. Então, por isso que quando a gente trabalha com transações de ICMS, nós precisamos verificar se eu tenho ICMS a pagar, ICMS a recolher, ICMS a recuperar, tá? E aí, é basicamente isso que a gente vai ver nesse terceiro fato. Alguém poderia nos informar aí como seria o lançamento, quem fez aí o terceiro item? Eu coloquei débito no estoque de 32.800. Certo, deixa eu ir só anotando aqui para a gente ir acompanhando, tá? Débito estoque, qual foi o valor? 32.800. 32.800, certo. Isso. Aí débito no ICMS a recuperar de 7.200. Certo. E um crédito em fornecedores no valor de 40 mil. Correto. Perfeito. Tá certinho. Só lembrando, gente, que aqui esse ICMS a recuperar, né? Ele vai estar sendo contabilizado no meu ativo circulante, né? Lá no grupo lá de créditos. Porque quando eu efetuar a minha apuração do ICMS, eu vou pegar os tributos de ICMS que eu tenho a recuperar, menos os que eu tenho, né, a recolher e fazer a apuração, tá bom? Mas na frente eu mostro para vocês como a gente faz essa apuração com o ICMS ou com qualquer outro tipo de tributo. Alguma dúvida aqui no terceiro item, gente? Não, professor, da minha parte não. Tá bem tranquilo, né? Então vamos lá, vamos só transpor. Então o meu estoque vai ter um débito, né, de 32.200, perdão, 800. Esse é o lançamento 3. Tá? Depois eu tenho o ICMS a recuperar. O valor de 7.200. E também é o lançamento 3. E a contrapartida é na conta de fornecedores. Eu tenho lá um saldo a pagar no valor de 40 mil. Também é o lançamento 3. Então, esse é o nosso razão. Tá? O item 4, né, ele fala basicamente
de investimento, né, de 15% do saldo em conta bancária em CDB, com resgate em 45 dias. Ou seja, esse fato aqui, ele está relacionado ao assunto chamado disponibilidades, tá? Para a gente poder entender a classificação desse fato, né? Então, quem é que pode dizer qual é o lançamento aqui? Professor? Pode falar. No caso, é o fato lançamento 4, né? Isso. Pronto, eu 15% do taxa. Tá verificando aqui. Eu botei em razão, entendeu? Certo. Quer que eu mude aqui para o razão para você ver? Pronto, coloquei no razão. Aqui, eu estou aqui no Excel aqui. Ah, beleza. Seria 15 mil no débito CDB e crédito no caixa. Ó, então, peraí, tem um débito e um crédito, certo? Esse débito não poderia ser uma conta chamada CDB, mas a gente colocaria de aplicação financeira. No caso do banco. É banco, crédito banco, 15 mil e débito do investimento, CDB. Olha, eu vou colocar banco, traço, conta, vou botar banco, CC, que a gente sabe que é conta corrente, tá? Porque como futuramente a gente vai trabalhar com poupança, para não dar essa confusão. Eu vou até voltar lá no razão e vou colocar banco, conta corrente. Ok. Tá? Então, beleza. Você falou 15 mil, foi o valor? 15 mil. Por que 15 mil? Cadê? 15%, né? Do banco. Ô, professor, não é 7.500, não? Porque, veja, o saldo que nós temos aqui no razão de banco seria 50 mil. Então, 50 mil vezes 15%, né, seria 7.500, tá? Seria só isso o lançamento, tá? Qual é o detalhe aqui? No lançamento de débito e crédito, todo mundo pode acertar. Mas a gente tem que chamar a atenção para essa continha aqui, ó. Esse 7.500 é uma aplicação em CDB. Em CDB é aplicação de pequeno risco, tá? E além disso, nós observamos que eu tenho aí um resgate em 45 dias. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. Professor, então tem que abrir outro razonete, né, para banco? Não. Eu tô com o razão de banco, eu vou abrir um razonete de aplicação financeira, que seria CDB, tá? Entendeu? E ó, lá na frente vai ter o da poupança. Aí nesse caso, aí abriu uma conta de poupança, porque eu fiz assim, eu abri poupança e abri também CDB. Eu não entendi a tua pergunta. Não, porque nesse caso aí eu abri uma conta de CDB. Uma conta certo, tipo não tem problema. Só que aí você tem que lembrar que essa conta de CDB, ela também é um disponível, tá? Que é justamente isso aqui que eu estou explicando, tá? Você pode criar a conta de aplicação financeira. O ideal seria a aplicação financeira CDB. Assim. Cria dessa forma. Porque uma conta chamada CDB, na minha conta de aplicação financeira, pode ser vários tipos de aplicação financeira, tá? O que é que eu tenho que observar? Que ele tem baixo risco e ele tem resgate menor que 90 dias. Ou seja, ele é igual a disponível. Por que eu estou colocando essa observação aqui para vocês? Porque quando a gente for montar o balanço patrimonial, essa continha aqui
de aplicação financeira, ela vai estar classificada dentro do disponível e não dentro do grupo de aplicações financeiras ou de investimentos. Por quê? Ela é uma aplicação financeira de curtíssimo prazo, porque o resgate dela é menor que 90 dias, e por ser uma aplicação de CDB, ela não tem risco de mudança de valor. Ok, gente? Então, isso aí é um fato que vai mexer com o primeiro assunto que nós vimos em sala de aula. Tranquilo aí? Deixa eu só criar aqui o... aplicação financeira de CDB. Eu vou creditar 7.500 no banco, né? Esse é o lançamento 4. E vou debitar 7.500 em aplicação financeira. Também é o lançamento 4. Ok, gente? Alguma dúvida? Beleza. O item 5, né, o lançamento, o fato contábil 5, ele também fala sobre transferências, né? Ele fala aí, ó, transferência de 40% do saldo em conta corrente para poupança. Quem pode me falar aí o lançamento? Eu fiz assim, eu botei... Foi porque eu não tô com meu Excel aberto aqui, mas eu coloquei 40% de saldo de conta corrente. Eu tirei o 40% do saldo da conta corrente e passei para uma... creditei, né? E debitei numa conta que eu botei poupança. Agora, eu deixei essa parte de conta corrente, eu não botei conta corrente não, botei caixa normal. Só para diferenciar um pouco. Aí não poderia ser caixa, né? Então vamos lá, você fez o crédito na conta banco. Professor, só uma dúvida. Pois não, quem está com dúvida? Jane. Oi, Jane. Como houve aquele... Eu fiz assim, eu fiz os 40% em cima de 50 mil. Só que já teve uma movimentação antes. Isso, né? Isso mesmo. Aí, isso daí, eu fui me baseando em 50, mas ele diminuiu. Não é com base nos 50, tá? Nesse momento do fato 5, o nosso saldo lá, ó, em banco é 50 mil menos 7.500, né? Eu fiz em cima de 50, mas como houve essa operação antes, aí eu estou dizendo que é assim. Isso, você tem que retirar. Olha, sempre quando a questão fala, ó, 40% do saldo da conta tal, você tem que observar o saldo da conta naquele momento, não é o saldo inicial da conta, tá bom? Professor, eu fiz assim, eu creditei banco, conta corrente, certo? 17 mil, e debitei banco, conta poupança 17. Tá perfeito, tá correto. Você tirou, no caso, 40%, né, do saldo do banco, que é os 50 mil menos os 7.500. Ficou 42.500. Isso. Menos 40%, que dá 25.500, não é isso? Oi, peraí, calma aí, gente, vê só. Vamos aqui para o razão. Deixa o Max aumentar um pouquinho aqui o razão para vocês enxergarem melhor. Olha só, tá vendo aqui o saldo o razão da conta corrente, né? Eu tenho 50 mil no débito e 7.500 no crédito. Eu vou fechar aqui uma parcial do saldo, tá bem? Então, ó, o meu saldo vai ser igual a 50 menos 7.500. Ou seja, nesse momento, eu vou botar aqui o S de saldo. Nesse momento, o saldo da conta era 42.500, tá? Então, eu tenho que creditar ela em 40%. Eu tenho que transferir 40% de 42.500 para o banco poupança. Eu vou criar aqui banco poupança. O lançamento seria no valor de 17 mil. Então, eu vou debitar 17 mil em poupança. Esse é o lançamento 5. E vou creditar 17 mil no meu banco. Que é o lançamento 5.
certo? É para ficar assim o razão de vocês. Essa parte que eu estou colocando aqui de cinza não precisa estar no razão de vocês, porque é só um saldo para vocês acompanharem aqui a explicação. Mas se quiserem também colocar, podem ficar à vontade, né? Só é colocar aqui do lado um Szinho para você saber que isso não é nenhum fato contábil, é só a apuração do saldo naquele momento, tá? Ô, professor, Oi. o senhor queria me desculpar, porque eu só pude chegar agora. O senhor só poderia mostrar somente o diário do primeiro lançamento? Deixa eu voltar aqui. Pronto, tá aí. Porque eu botei, tem os 15% do sócio B, eu misturei com os 50 mil. Aí ficou 80 mil. Não, veja só. Não, mas peraí, 80 mil aonde? Eu misturei aqui... caixa com banco. Eu misturei caixa com banco. Ah, sim, é. Não, nesse caso não pode. Porque, veja, aqui é 15% em espécie. Então, se está falando em espécie, é dinheiro, né? Então, seria caixa, tá? Tem que ficar atento aí às descrições. Okay? O meu erro foi esse, desde o início, fazer isso. Mas aí, no caso, o que você fez foi pegar esses dois aqui, né? E somar, né? Exato. Estaria errado só a classificação. A total débito e crédito estava ok, tá bom? Mas, por exemplo, o senhor fez a questão aí dos 40%, entendeu? Inclui o caixa. Isso, aí você ia errar esse fato contábil. Eu estou falando aqui que você errou no primeiro lançamento a classificação. Mas aí esse erro ia resultar tanto na aplicação financeira do item 4, quanto também na transferência de saldo do item 5. Aí, tua contabilidade do item 4 em diante ia estar toda errada. É fogo, velho. Mas beleza. No razonete também, né, professor? Em tudo, gente, em tudo. É por isso que sempre é bom. Se a questão já pede, como essa, pedir para fazer a apuração em razão, em diário, beleza. Porque no razão a gente consegue acompanhar os saldos, né? Para quem faz só no diário, fica um pouquinho complicado acompanhar o saldo. A não ser que você faça no Excel e vá ajustando, né? Mas o importante é sempre fazer no razão e no diário para poder acompanhar o saldo dessas contas, para não cair numa pegadinha dessa. Tá bem? Então, ó, o item 5 aqui a gente já colocou no razão, né? Então, vamos para o item 6, né? Que é venda de mercadoria, mas também envolve lançamento com ICMS. Olha aí o item 6, venda de 20% das mercadorias em estoque por 65 mil, sendo 30% recebido à vista e o restante em 4 parcelas iguais e sem juros. Nesta operação de venda, é devido ao destaque de 18% de ICMS. E aí, quem pode falar aí como foi que fez o lançamento contábil? Vamos lá. Caramba, deixa eu achar aqui. Certo. Eu comecei logo com o estoque. Botei os 20% da mercadoria, né? Que foi 16.560. Vamos ver lá como é que está o saldo em estoque. Deixa eu puxar aqui. Pronto, o saldo de estoque estava 82.800. No caso, seria 20% desse valor, né? Que daria 16.560, né? Então, vamos lá. Débito, você colocou débito e crédito, né? Crédito débito ICMV e crédito em estoque, o mesmo valor. Ok. Aí, eu parti logo para o imposto. Certo. Vamos lá. Pode falar. Eu botei o imposto, eu botei o 18% sobre o valor da venda, que foi 11.700. 11.700 debitei no ICMS sobre vendas, que é a conta de resultado, e creditei no ICMS a recolher, conta de passivo. Nesse caso seria a pagar, não? A pagar, do mesmo jeito. A recolher assim. Ou a pagar são contas do passivo, tá? Mas a gente tem um detalhe aí
na nomenclatura a pagar e a recolher. Vocês lembram disso, de contabilidade geral? Não foi muito. Assim, eu não lembro que foi muito trabalhado isso. Veja só, nessa situação não poderia ser a nomenclatura a recolher, seria a pagar, tá? Qual é a diferença de quando eu lanço um tributo a recolher ou um tributo a pagar? Quando eu falo que o tributo é a pagar, eu digo que aquele ônus daquele tributo foi da própria empresa. Nesse caso, eu estou tendo aqui o valor a pagar de 11.700, certo? Porém, o ônus, ou seja, a despesa também foi reconhecida pela empresa, de 11.700, beleza? O tributo ele só é a recolher quando a empresa ela é obrigada a efetuar esse recolhimento, mas o ônus, ou seja, a despesa não é dela. Um exemplo, INSS sobre folha de pagamento, tá? O INSS, eu não desconto do funcionário, concordam? Faz sentido? Sim. Então, esse desconto do funcionário, a despesa não foi da empresa, a despesa foi do funcionário, que está diminuindo do salário dele. Nesse caso, a conta não seria INSS a pagar, seria INSS a recolher. Por quê? Eu estou dizendo que a empresa tem uma obrigação, mas essa obrigação não foi originada da despesa da empresa, certo? Não teve um ônus da empresa. Ela só está tendo a obrigação de fazer o recolhimento. No caso do ICMS, esse ICMS aí, ele faz parte do resultado da empresa, né? Então, seria a pagar a nomenclatura e não a recolher. Observem que, tipo, é a mesma coisa, entre aspas, né? Tudo é um passivo, tudo é uma obrigação, mas para quem está analisando a informação contábil, essa nomenclatura a pagar quer dizer que aquele valor veio originado do resultado da empresa, né? Teve como contrapartida uma conta de resultado. Já quando eu falo a recolher, não necessariamente veio do resultado. Pode ter vindo de qualquer outra transação. Tá ok, gente? Ok. Então, vamos lá. Eu já reconheci aí a baixa do estoque, já reconheci os tributos na operação e agora falta reconhecer a venda, né? Qual é o próximo lançamento? O próximo lançamento é reconhecer a venda, né? Receita de vendas, 65 mil no crédito de receita de vendas. E certo. Debita 45.500 ao cliente, a parte de cliente, que é os 70% parcelado. Certo, qual é o valor? Deixa eu só ver aqui. Dá 45.500, né? 45.500, que é os 70% parcelado. Certo. E debita na conta corrente 19.500, que é o à vista. Nesse caso, como ele recebeu à vista, o débito é na conta caixa, tá? Não é espécie, na conta banco, é em espécie. Se ele recebeu à vista, caixa, beleza? É porque no dia a dia ainda há essa confusão. Quando a turma fala débito, aí diz que é à vista. Mas enfim. Não, veja só. Tá dizendo aí, vendas de 20% de mercadorias em estoque por 65 mil, sendo 30% recebido à vista, tá? Então, eu entendo que foi em dinheiro. Se tivesse recebido num cartão, na modalidade débito, seria recebidos em cartão, né? Aí, entre aspas, ou função débito, porque aí, no caso, você iria reconhecer diretamente no banco, né? Mas se tem à vista e não tem nenhum detalhe, né? A gente não pode aí fazer juízo de valor. Eu tenho que ser frio e calculista com o que está no meu enunciado. Então, se ele fala que recebeu à vista, eu entendo que foi caixa, tá? Nesse caso, 19.500 em caixa. Beleza? Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Não, tem lançamento não. Eu não estou conseguindo, não assimilei bem, não. Certo. O lançamento por completo ou algum detalhe dele? Na verdade, eu só acertei um lançamento, que foi o caixa, que foi 19.500. Os outros eu não sei nem como foi que eu achei. Ai, Jesus. Então vamos lá, vamos repetir. Eu não me perdi aí nesses lançamentos. Tranquilo. Veja só. Quando a gente... deixa eu incluir aqui só um detalhezinho para vocês. Só uma observação, professor. Eu fiquei um pouquinho confusa aí nessa parte onde tem venda de 20% das mercadorias em estoque.
Então, eu estava considerando muito o valor de 65, os cálculos em cima dos 65 mil. Certo. Olha só, quando a gente fala de... Quando eu falo de vendas, né? Até na aula passada eu falei que geralmente uma operação de venda ela vai trabalhar com alguns lançamentos contábeis, né? Eu tenho que primeiro reconhecer a receita, né? Eu tenho que reconhecer a baixa no estoque e também eu tenho que reconhecer o tributo, se houver, correto? Então, ó, esse primeiro lançamento, ele está relativo à baixa de estoque. Certo? Deixa eu voltar aqui. Ele está relacionado à baixa do estoque. Ou seja, o valor que eu tinha lá de estoque, 20%, né? Ele foi considerado como CMV. Deixa eu até corrigir aqui. Então, ó, eu debitei CMV, né? Porque é uma baixa no meu resultado. Débito CMV, 16.560. E crédito de estoque para poder diminuir esse valor do meu estoque, né? 16.560. Ok? O outro lançamento, né? Que é esse segundo lançamento. Foi feito em cima do valor do estoque, lá no razão. Isso, tá aqui, ó. Tá aqui no razão. O valor do meu estoque estava em 82.800, tá? Aí, 82.800 vezes 20% dá 16.560. Entendi. Pronto. Esse segundo lançamento seria a apuração dos tributos, tá? Que aí, no caso, eu estou considerando o valor do ICMS sobre vendas, né? Que é os 11.700, e a contrapartida no ICMS a pagar. Tranquilo aí? No caso, o ICMS foi em cima de 65. Isso, vai ser assim, ó. Né? Vezes 18%. Ok? Ok. E o último lançamento, né? Observe que nesse fato eu tenho 3 lançamentos. O último lançamento é justamente o reconhecimento da receita. Certo? Tranquilo aí? Deu para melhorar aí? Os 45.500, o cálculo foi feito em cima de quê? O do Não carro entendi. foi feito... Os 45.500 foi feito em cima de que percentual? Vamos lá. O valor da minha venda, ela não foi 65 mil, né? Isso. Tá aqui, ó. O valor foi de 65 mil. Aí ela diz que desses 65 mil, 30% foi recebido à vista. Então tá aqui, ó. 30% no caixa, tá? E o restante, que no caso seria 70%, na conta de clientes, né? No valor de 45.500. Entendi. Certo? Gente, mais alguma dúvida? Eu vou colocar aqui separadinho assim, para vocês depois não endoidarem. Sabendo que cada um é referente a um tipo de lançamento, tá bom? Eu acho que dá para entender. Ficou melhor assim para entender, né, gente? O lançamento 7, gente, ele fala de... Eita, não, peraí. Eu não coloquei esses valores no razão. Deixa eu ver. Coloquei não. Deixa eu colocar no razão. Vamos lá. Eu tenho que criar o razão de CMV. E vou lançar 16.560.
E vou baixar esse valor também do estoque. Esse é o lançamento número 6. Né? Eu preciso também criar conta de ICMS sobre venda. E também de ICMS a pagar. Ambas no valor de 11.700. Lançamento 6. Eu tenho que considerar também a receita, né, de vendas. O valor de 65 mil. Lançamento 6. A contrapartida seria 45.500 na conta de clientes, que eu não tenho ainda. Também do lançamento 6. E o restante em caixa no valor de 19.500. Lançamento 6. Gente, tá todo mundo acompanhando aí o Razão e os lançamentos, né? Não precisa vocês copiarem agora, tá? Porque eu vou compartilhar com vocês esses arquivos, tá bem? Então vamos para... professor da gente. Tá certo. Vou colocar aqui o item 7, que é compra de mercadorias para revenda no valor de 20 mil. Neste valor está destacada a importância de 18% a título de ICMS pago a prazo. Se vocês observarem, esse item 7, ele é basicamente o mesmo lançamento do item 3, né? Que é a compra de mercadoria, ok? Só vai mudar os valores, né? Então, se a minha compra de mercadoria for no valor de 20 mil, o saldo em estoque vai acrescer, né? Vai ser debitado em 20 mil. Qual é o valor do ICMS a recuperar, gente? R$3.600. Ok. E fornecedor 20 mil. Tá certo esse lançamento que eu fiz? Não. No estoque Não. é Onde é aí que eu tenho que 16.400. ajustar? Perfeito. Repetindo. CPC 16 fala que eu vou considerar como saldo de estoque todos os gastos necessários, diminuindo os tributos recuperáveis, né? Então, nesse caso aí, seria 20 mil menos os 3.600 que eu calculei de ICMS, né? No caso, 16.400. Agora sim, o lançamento está correto. Vou colocar lá no estoque. 16.400. Lançamento 7. ICMS a recuperar 3.600. Lançamento 7. E fornecedores 20 mil. O lançamento 7. Tranquilo. O item 8, né, ele fala de recebimento de clientes em espécie no valor de 12 mil reais. Tá? Ruth Carneiro. Ruth, consegue ativar o microfone, Flor? Boa noite, professor. Eu não fiz, Boa não. noite, minha querida. Mas aí me diga como você, contadora arretada, faz esse lançamento. Recebimento de cliente em espécie no valor é banco, 12 mil. Débito ou crédito? Crédito. Débito, certo. E
Recebimento de cliente, 12 mil no débito, no crédito. No caso, a conta de clientes, né? Isso. Veja só, você falou num débito no banco, mas aí ele está falando de recebimento de clientes em espécie, tá? Em espécie Então, no fiquem caixa. atentos que seria lançamento no caixa, ok? No valor de 12 mil reais. Tranquilo? É porque a gente nunca usava separado, professor. Agora a gente vai Precisava. começar a usar. Ô, professor, Ok? Oi. esse lançamento em clientes pode ser contas a receber ou tem que ser só cliente mesmo? Não, veja, contas a receber é o grupo onde a conta de cliente está inserida, tá? O que poderia, eu quero utilizar outra nomenclatura, qual seria? Duplicatas a receber, né? Mas contas a receber, ela é muito genérica, tá? E aí, quando eu falo duplicatas a receber ou clientes, eu estou falando que é valores a receber decorrente da operação da empresa, tá bom? Então, eu esqueço o contas a receber e coloco cliente. Vai ser cliente agora. Isso. Quando for transação referente à venda de mercadorias ou valores a receber decorrentes da atividade da empresa, a conta correta é clientes ou duplicatas a receber, tá? Contas a receber, ela existe, tá? Mas elas são valores a receber de outras atividades, tá? Eu fiz por exemplo, eu fiz um empréstimo para um funcionário, um empréstimo a um sócio, né, um vale, então eu tenho um valor de direito a receber, mas aí não é referente a clientes, né, seria outras contas a receber, tá bom? O que Porque a gente acontece? usa muito essa conta. Quando Isso, não, eu entendo, veja só. Vocês, nas disciplinas passadas, porque é tudo vamos dizer que contabilidade, né, o curso em si de contabilidade, vocês vão subindo cada vez mais degraus, né? Então, para poder ter uma facilidade no entendimento, a gente vai fazendo tudo de uma forma mais grosseira e depois a gente vai remodelando. Porque se eu fosse colocando, se fosse aprendendo de acordo com todos os critérios, ia dar uma diarreia mental, todo mundo ia desistir do curso logo no início, né? E mesmo assim tem os que desistem. E aí, por isso a gente vai, tipo, por exemplo, um exemplo bem claro, vamos fechar um balanço. O balanço que vocês fechavam no início do curso era ativo e passivo, mas não tinha essa diferenciação de circulante, não circulante. Os grupos, né? Disponível, créditos, imobilizado, ou seja, era uma coisa mais genérica, né? A nossa disciplina, a gente está revendo esses lançamentos que vocês fizeram, mas agora a gente está tendo um tratamento não quantitativo, mas sim qualitativo na informação. Ou seja, eu tenho que trazer os detalhes da informação. Então, cada vez mais a gente vai aprimorando a demonstração contábil conforme a necessidade do usuário para ele poder entender aqueles lançamentos e aqueles números, tá? Então, é diferente eu colocar, olha, contas a receber, 10 mil, ou eu tenho 8 mil de clientes e 2 mil de contas a receber. Já muda o entendimento, né? Eu digo, eu sei que 8 mil ele tem a receber de acordo com as vendas que ele fez. E esses outros 2 mil que ele vai receber, são valores a receber, mas não é decorrente da venda. Ou seja, já muda até a visão, né, da informação da empresa como um todo. Ok? Ok, professor. Beleza, então vamos transpor aqui esse 8º lançamento lá no nosso razão, né? Um débito no caixa, no valor de 12 mil reais. Lançamento 8. E um crédito na conta de clientes, no valor de 12 mil reais. Também lançamento 8. Ok? Podemos seguir, gente? Alguma dúvida até aí? De boa. Vamos lá. Lançamento 9, né? Muita gente aí disse que empancou aí nesse lançamento, tá? Quem pode aí explicar ou dizer como fez o lançamento contábil nessa situação? Alguém quer falar?
Natália não fez. Beleza, Natália. Tem como ativar o teu microfone aí, Flor? Tem, professor. Pronto, você não fez antes, né? Mas vamos fazer agora junto. Vamos lá, olha só. Venda de 40% das mercadorias em estoques, né? Por 95 mil, sendo 20% recebido à vista e o restante em 10 parcelas iguais sem, e com juros, né? De 20 mil reais, né? Embutidos nas parcelas. Nesta operação de venda é devida o destaque de 18% de ICMS. Olha só, quando a gente faz a operação de venda, a gente viu, ó, nesse lançamento aqui em cima, no lançamento 6, que nós temos 3 lançamentos separados, né? Primeiro, eu tenho que reconhecer a receita, também tenho que reconhecer a baixa do estoque e também tenho que reconhecer a apuração dos tributos, né? Então, vamos voltar para cá e vamos falar inicialmente da baixa do estoque, para poder ficar na mesma sequência que a gente fez lá. Para poder saber esse valor, eu tenho que ir lá no meu estoque e saber qual é o meu saldo, né? Então, ó, eu vou ter aqui um novo saldo em estoque. Ele vai ser igual a esse, mais esse, menos esse. Ou seja, o meu saldo em estoque, no momento, ele está 82.640, ok? Ok. Então, eu tenho que fazer o primeiro lançamento, seria, ó, eu estou fazendo contigo, vê se o restante vai ser você que vai dizer. Eu tenho um débito na conta de CMV, certo? E tenho crédito na conta de estoques, porque eu vou baixar, né, eu vou reconhecer essa saída do meu estoque. Se o meu saldo em estoque ele é 82.640, né? E a questão, ela fala, ó, que a venda é de 40% desse saldo, né? Então, a minha saída, ela tem que ser de quanto? De 33.056. 56, beleza? Então, esse é o reconhecimento da baixa do estoque. Mas eu preciso do reconhecimento dos tributos sobre essa venda. Me fala aí como é o lançamento desses tributos. Seria os 18% em cima do valor desses 33 mil? Ou Não, no caso seria 18% em cima da receita, né? Ele está vendendo tudo por 95 mil, né? Então, esse é o valor da receita. Dos 95 mil. Tá? Que aí daria 17.100. Beleza. Quais seriam as contas? E você, primeiro, qual é a conta que você debitaria? No ICMS a recuperar. Primeiro ICMS sobre vendas, né, que seria o débito. E o crédito seria o quê? ICMS a pagar. Observe que isso é uma venda, né? Eu tenho ICMS a recuperar quando eu compro, né? Quando eu estou vendendo, eu estou tendo aí ICMS a pagar. Pronto. Beleza? É sempre nesses ICMS que eu sempre me complico, no a pagar e no a recuperar, professor. Pronto, então vamos lá, vamos descomplicar agora essa porcaria. Veja só. Quando eu compro, estou comprando, né? Fiz uma aquisição de um livro. Apesar que livro não tem tributação de ICMS, mas faz de conta que tem, tá, gente? Então, eu comprei aqui esse livro e nessa compra teve o destaque de 18% do ICMS, tá? Digamos que eu sou uma livraria e eu vou vender. Então, eu tenho a entrada no meu estoque e eu também vou registrar o ICMS a recuperar. Porque quando eu vender esse livro, eu vou ter um valor a pagar. Mas quando eu for emitir a minha guia do ICMS, daquele valor a pagar da minha venda, eu vou poder abater esse ICMS da minha compra, tá ok? Então, sempre que entrar mercadoria no meu estoque, sempre que tiver uma entrada na minha empresa, o ICMS vai se a recuperar, porque eu consigo tomar crédito daquela venda, daquela transação, tá? Se a mercadoria está saindo, então eu não vou ganhar nada, eu vou pagar. E aí seria ICMS a pagar, tá? Entendi. Tranquilo aí? Entendi, agora eu entendi.
Beleza. Marcos Alves, ativa aí teu microfone, por favor, Marcos. Não sei se você consegue, se tem como. Marcos está falando aqui usando. Certo, não tem como ativar o microfone no notebook? Então, beleza. Thalita Vieira, ativa aí teu microfone, Flor, por favor. Thalita. Olha, todo mundo não tem microfone, meu Deus. Vamos ver quem tem microfone aqui. Ivan, por favor, Ivan, diz que tem microfone. Já participei, já, professor. Ivan, a gente já fez aí o reconhecimento, né, do estoque, da baixa do estoque, e fizemos também o reconhecimento do tributo, né? E eu acredito que a caixa de banana, né, e o que o pessoal mais teve dúvida foi justamente no reconhecimento da receita, e não só o reconhecimento da receita, mas como vai reconhecer o contas a receber, né? Então, me diz aí, na tua opinião, como seria esse lançamento? Pronto, então, seria receita de vendas, né? No caso, 95 mil. Certo, então, no caso, acreditar. Crédito, isso. Receita de vendas. Qual o valor? 95 mil. Beleza. ICMS a pagar já foi, né? Já foi. A gente só precisa reconhecer a receita e o valor a receber. Não, porque assim, eu não recebi, porque como é pequeno, entender se No caso, deixa eu só botar na questão aqui, só um momento. Certo. Tendo 20% recebendo à vista. Só um momento, professor. Seria 19 mil caixa, débito. Professor? Estou escrevendo, pode falar. Ah, ok. 19 mil no caixa. O restante das parcelas iguais a... No caso aqui, professor, teria que botar juros passivos, né? Porque... Não, vamos lá. A gente não vai utilizar juros passivos. É um valor a receber, tá? Lembra lá que na conta, no grupo, né, de contas a receber, ou no grupo de créditos, tinha lá valores a receber de componentes financeiros, né? Que eu falei, gente, esses valores e componentes financeiros quando eu tenho uma venda, né? E sobre essa venda tem juros. Eu preciso mostrar para o meu usuário da informação que eu tenho valor a receber, mas eu tenho que separar para ele, daquele valor que eu tenho a receber, esse valor é referente à venda e esse valor é referente a juros. Então, é justamente isso a pegadinha, né? Eu tenho que lançar na conta de clientes justamente o valor a receber, né? No caso, seria os 95 mil menos os 19, né? Que foi pago à vista, que aí, no caso, seria 76 mil. E eu tenho... Eu posso botar cliente... Professor, o senhor pode voltar e explicar de novo, que eu me perdi. Vamos lá, deixa eu apagar, então. Vamos lá, do início, tá? Vou acreditar a conta de receita de vendas, ok? No valor de 95 mil reais. Certo? Tá aqui, ó, venda de mercadorias por 95 mil reais. Sendo 20% recebido à vista. Então, eu tenho no caixa 20% desse valor, né? 95 vezes 20%. Que seria os 19 mil, né?
Está acompanhando? Sim. Pronto. E aí, desses 95 mil, né? Se eu já recebi 19 mil, está faltando receber 76 mil, correto? Esse 76 mil, ele vai estar na conta de clientes. Beleza? Só que a questão fala que as parcelas que vai vir, né? Dentro desses 76 mil, vai ter mais 20 mil. Então, eu não posso colocar o valor, né, de 96 mil na conta de clientes. E até posso, que é o valor que eu tenho a receber. Mas como esses 20 mil é referente a juros a receber, ou seja, componentes financeiros, então eu tenho uma continha lá chamada de... Deixa eu abrir aqui para vocês o slide, só para vocês relembrarem essa... Eu vou interromper o compartilhamento do... Ele tem uma receita financeira que soma a receita de vendas, no caso, né? Também. Deixa eu só apresentar aqui para vocês relembrarem o slide. Pronto, lembra aqui nesse slide, como a gente falou, do grupo de contas, né? E quais são as contas que vai ter no grupo de contas a receber. Então, eu tenho aqui a primeira conta, que seria a conta de clientes, né? Que é as transações, né? Tenho contas a receber de partes relacionadas, ou seja, são as transações que eu tenho a receber de empresas que eu faço transações operacionais, né? É quando eu falei lá da questão da controlada e coligado, ou entre filiais e matriz, né? E tenho essa terceira conta, que seria contas a receber relativas a componentes financeiros. E é basicamente essa conta que a gente vai utilizar nesse lançamento, tá? Porque os juros a receber nada mais é que um componente financeiro dessa transação, tá? Então, deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Eu vou botar aqui, ó, contas a receber componentes financeiros, tá? Vou botar assim para poder ficar resumido. Conta a receber componente financeiro. E aí sim, eu vou lançar os 20 mil reais. Isso aí é novidade. Não, isso foi a última aula. É novidade, talvez seja novidade de lançamento para vocês, né? Não, estou dizendo novidade assim, na cadeira passada a gente não deu essa diferença. Não, mas isso justamente é da nossa ementa, tá, gente? Esse lançamento é do nosso assunto, tá? Ah, entendi. Eu sei. Deus, no semestre passado. Não é Como? só isso. Eu não entendi. Estou dizendo, são muitas continhas aí que a gente não deu no semestre passado. Sim, e a tendência vai ser sempre aumentar, né? No próximo semestre vai ter muita conta que vocês não vão vir comigo, e aí, é como eu sempre falo, né? A gente sempre vai colocar aí farinha no pirão para poder ir engrossando, tá? Então, vamos lá. Preste atenção. Eu considerei a minha receita no valor de 95 mil, só que essa receita é a receita de mercadoria, né? Eu considerei o recebimento dela no caixa, e considerei também o valor, considerando a receber de clientes. E também coloquei o contas a receber de componente financeiro, que são os juros dessa transação. Beleza? Só que aí, se vocês somarem, ó, se eu somar aqui, dá 115 mil. E a minha receita foi de 95 mil. Ou seja, eu preciso também considerar a minha receita financeira. Tá? O valor de 20 mil. Tranquilo aí, gente? Então, sempre vai ser um débito e um crédito também na receita financeira e na conta a receber de componente financeira. Isso, perfeito. Eu considero a receita com juros, né? E em contrapartida, a conta a receber de componente financeiro, tá? Ok. Gente, por que isso não vai ser... Alguém falou aí, não, eu tenho que colocar juros ativos ou juros passivos, né? Porque os juros ativos e juros passivos, a gente reconhece a receita à medida que vai recebendo as parcelas, né? Quando é juros passivos, eu reconheço a despesa com juros à medida que eu pago a parcela.
Juros ativos e passivos a gente utiliza em operações de financiamento. Por quê? Se eu pagar aquela parcela antecipada, eu tenho a possibilidade de ter um desconto daqueles juros, porque os juros são compostos, tá? Nesse caso, não. Na venda, eu já disse que eu tenho lá um valor embutido de 20 mil reais, tá? E ponto. Ou seja, eu já considerei ali que eu ganhei 20 mil reais na receita, porque independente do cliente pagar antecipado ou não, ele não tem desconto, porque isso não é um financiamento, tá bem? Então, lembrem-se, vocês só vão considerar juros ativos e passivos em operações de leasing, em operações de consórcio, em operações de financiamento ou de empréstimo, tá bom? Seria o caso desses juros aí ser, digamos assim, só do comercial, no caso, né? Isso, perfeito, só do comercial. Tá? Vamos imaginar que nessa situação aí eu estivesse vendendo um carro e essa empresa fosse uma concessionária. E aí ela vendeu o carro em 60 parcelas, né? E teve aí uns juros de 40 mil. Aí sim, esses juros de 40 mil não ia ser considerado em contas a receber de componentes financeiros, tá? Seria considerada como juros ativo, né? Porque à medida que o cliente fosse pagando as parcelas com esses juros, né? Essa receita financeira, eu não consideraria no total, ok? Por conta do contrato. Mais na frente a gente vai ver isso, essa questão de instrumentos financeiros, que é o CPC 48. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí nesse lançamento, crianças? Tá tranquilo? Não tá? Tranquilo não, professor, mas tá indo. Mas pelo menos para quem não conseguiu fazer o lançamento 9, né, que foi o que vocês mais falaram, que deu dificuldade, clareou, né? Clareou, professor. Beleza, Sim. então eu vou colocar aqui os valores, tá? No razão, para a gente não esquecer, e aí quando vocês forem estudar, né, ficar perdidos. Esse é o lançamento 9, né? O senhor botou muita farinha, a gente tem que mexer mais, entendeu? Tem que praticar. Hoje vai tomar coca não para poder ver se desce e faz a digestão. ICMS sobre vendas também, 17.100. Espera aí. 17.100. Lançamento 9. O senhor consegue passar ainda hoje para a gente? Faça o seguinte, eu vou fazer o seguinte, quando eu terminar a aula, porque a gravação ela não sai na mesma hora, porque fica processando, e aí eu ainda tenho que colocar no YouTube, mas aí eu vou colocar já para ir salvando. Aí você manda uma mensagem para mim lá no Instagram, porque aí eu lembro, aí antes de fechar o computador, eu faço essa postagem, tá bom? Ou então, vamos fazer o seguinte, quando eu disser, gente, terminou a aula, você vai permanecer na sala e só sai na sala quando eu postar no dashboard. É melhor. Ótimo. Porque cabeça de contador, minha filha, eu desligando aqui já pensando no que tem para fazer no escritório amanhã. Então, realmente fica um pouco complicado. Deixa eu ver aqui, 17.100, agora falta caixa, 19.000. Cliente, 76.000. Ô, professor, Oi. Falando nessa questão da postagem, eu sei que o senhor é muito ocupado, enfim, tem muitas coisas. O senhor mesmo tá com a cabeça meio cheia por conta das obrigações. Mas no caso de passar exercício, assim, eu não quero também interferir na sua metodologia, mas se eu puder passar um exercício assim, no fim de semana, já no sábado, para a gente já fazer no sábado. Certo, veja, esse exercício eu iria passar antes, para vocês ir praticando, tá? Beleza. Mas quando for um exercício, tipo, vocês têm que me entregar esse exercício, claro que eu vou passar com o tempo antes, certo? Eu já estava no pensamento que eu não ia cobrar um exercício desse, gente. A gente tendo o primeiro... Isso daqui é o nosso primeiro exercício dos 2 assuntos que a gente já deu, né? Então, claro que eu não iria cobrar que vocês fizessem isso só. Eu até preferi que a gente fizesse junto, né? No próximo, eu já deixo vocês andando sozinho, né? Mas sempre quando tiver, eu vou postar sim, antecipado, tá? Pode ficar tranquilo.
Tá, obrigado, meu professor. Nada. Receita financeira, valor de 20 mil. Se eu terminar a aula, o senhor postar o vídeo, porque de manhã... O vídeo eu coloco para carregar, mas ele não posta automático, porque eu coloco no YouTube. Então, ele tem que primeiro processar, aí depois sobe para a nuvem, para poder depois disponibilizar o link para vocês. Aí, tipo, realmente não tem como fazer a hora. Quando eu termino a aula, eu já deixo carregando, entendeu? Mas ele leva um tempinho para poder carregar o vídeo todo. E fica pesado. Entendi. Pronto, gente. Então, vamos lá para o próximo lançamento, né? Que é o item 10. O item 10 é o nosso terceiro assunto, né? Que fala de estimativas de perda com liquidação duvidosa em 7% do saldo de duplicatas a receber, sem considerar os recebimentos oriundos de componentes financeiros. Ou seja, ele está dizendo, ó, é para estimar 7% apenas da conta clientes, né? Não é de tudo a receber, porque componente financeiro, ele está dizendo aí que não vai ter liquidação duvidosa, tá ok? Deixa eu ver aqui, quem pode? William, tem como ativar o microfone, querido? William tá por aí? Não, Cássia Milena. Professor, não sei de nada não, estou entrando na Vai aula. saber agora, vamos embora. Olha só esse lançamento, Cássia. Ele é referente a considerar a estimativa de perda, né? Com a liquidação duvidosa, ou seja, é aquele cliente que eu estou achando que ele não vai pagar, então eu vou estimar já uma despesa, né? No caso, uma perda. Então, como é que seria essa apuração, o débito e o crédito? Sei não. É sério, professor. Eu não assisti nenhuma das suas aulas com explicação, não. Estou chegando agora de atestado de médico. Tá bom, então. Mas você está bem, né? Mais ou menos. Estou melhorando. Tá, ok. Vai dar tudo certo. Vê só, nessa situação, eu tenho que considerar uma despesa, né? Que seria a despesa com PSLD, né? Ou seja, onde eu vou considerar essa estimativa de perda, e a contrapartida seria na conta redutora de ativo, né, chamado PSLD, ok? A questão aí é a gente saber os valores, então a gente vai lá por razão de clientes, vamos apurar o saldo. O meu saldo na conta de clientes, ele está em 109.500. No caso, se a estimativa é de 7%, o valor estimado de perda seria 7.665. Ô, professor, toda perda, ela é redutora de ativo, é? No caso, a PSLD, ela é redutora de ativo. Perda, não. A perda é um resultado, é uma despesa. Ah, verdade. Tá ok? Então, esse seria o lançamento aí do item 10, né? Deixa eu criar aqui a conta. Esse é o lançamento 10. Vamos lá, está quase acabando. Ainda falta o balanço. O item 11, né?
ele fala recebimento de clientes em espécie no valor de 40% do saldo da conta, né? Então, ainda continua nesse saldo aí de 109.500, né? 109.500 vezes 40%. Então, a gente recebeu aí de clientes o valor de 43.800. Alguém me diz aí quais são os lançamentos, as contas envolvidas? Credita clientes e debita caixa. Ok. Então, vamos lá. Caixa, 43.800. Lançamento 11. E clientes... 43.000, vou botar aqui embaixo, para vocês não se confundirem. 43.800. Beleza. Próximo item. Ajuste de estimativa de perdas com liquidação duvidosa em 5%. Olha só. Ele fala que no item 10, que a estimativa foi de 7% do saldo, né? E agora ele falou que a estimativa deve ser em 5%, ok? Porém, o item 11 eu tive recebimentos, né? Então eu tenho um novo saldo de clientes, né? Se vocês observarem, o meu saldo... A conta ficou em 67.500. Ou 65.700. Então, 65.700 vezes 5%, o valor da minha estimativa, ela teria que estar em 3.285, né? Peraí, deixa eu só... Eu vou colocar detalhado aqui. Peraí. Saldo estimativa anterior. Eu tinha um saldo estimativa de 7.665, certo? Saldo estimativa apurado. Só repetindo, para vocês entenderem, ó, o valor aqui, o saldo, está em 65.700, então seria 65.700 vezes 5%, que daria 3.285. Ou seja, o que é para a gente fazer, né? O lançamento. Diminuir eu tenho que diminuir 4.380 de minha estimativa, ou seja, a estimativa anterior do saldo que foi lançado, né? Eu tenho que diminuir 4.380. Vocês entenderam até agora, gente, antes que a gente vá para o lançamento? Sim, no caso vai usar a reversão, né? Isso. Veja só, na primeira estimativa, eu estava com um saldo, ó, de 7.665. Foi o que a gente fez aqui no lançamento 10, tá? Só que agora, além de o saldo da conta clientes ter diminuído, né? Porque eu recebi aqui, ó, esses 43.800, o meu índice de estimativa diminuiu para 5%. Então, ó, hoje, a minha estimativa era para ser calculada em 3.285. Ou seja, se eu tenho registrado 7.665 e a minha estimativa, né, é para ser menor, eu tenho que diminuir essa estimativa, né? Eu tenho que fazer uma reversão daquele valor. Então, Ladjane, como é que eu faço essa reversão? Agora o senhor me pegou, professor. Eu estou numa dúvida aí. Diga aí. Professor. Vamos ver. No caso, é no lançamento, que você está falando? Ó, aqui eu vou botar aqui de amarelo o primeiro lançamento, tá? Que é o que foi feito a maior, né? Ele foi feito em 7.000. Isso.
Só que agora, ó, a gente tem que diminuir 4.380, porque o saldo em PSLD tem que ficar 3.285. Então, como é que eu faço aqui o lançamento? Débito e crédito. Acredita a reversão de PSLD. Creditar. Isso. No caso, seria uma receita, né? Receita, reversão de PSLD. Certo? Qual o valor? De 4.380. Beleza. E o débito? O débito vai ser na PSLD, que é conta redutora do ativo. Redutora. Perfeito. 4.380. Então, é basicamente esse o lançamento que eu tenho que fazer, né, nesse retorno dessa estimativa. Né? Isso também foi assunto da aula passada. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Na conta de PCLD, debitar 4.380. É o lançamento 12. E eu tenho que criar uma conta chamada de receita reversão PSLD. E aí eu vou creditar nessa conta 4.380, né? Que é o item 12. Ok. Ele não pegou não o nome reversão, não, professor. Vixe. Professor. Pronto. Professor. Oi. É necessário colocar essa nomenclatura receita ou se eu colocar só reversão, já está correto? Veja, reversão se você PCLD. colocar só a reversão PCLD, também vai estar correto. Agora você vai ter que lembrar, quando você for apurar o seu ARI, né, no caso, quando você for apurar, para poder lembrar que isso é uma receita. Tá? Então, por isso que eu estou colocando aí receita para vocês não esquecerem. Fica mais fácil. Tá bom, obrigado, professor. Tá bem? Obrigado. E o último, né, o item que eu digitei como 14, mas é o item 13, tá vendo? Eu prometi 20 farpas, só passei 13, eu vou descontar na próxima. O item 13. Não, professor, que é isso? Calma. Tem que descontar. Se vocês vão sair daqui craques nisso, vocês vão ver. Olha só, compra de veículo no valor de 30 mil, pago da seguinte forma: entrada de 25% em cheque e saldo em 36 parcelas de R$ 720. Quem fez esse lançamento? Ninguém fez, gente. Espera aí, então eu tive uma ideia aqui. Olha só. Essa semana, até que eu acho que quem acompanha lá no Instagram, eu recebi vários livros da editora Saraiva para poder fazer a avaliação, tá? Só que alguns deles, né, eu já tenho aqui no meu acervo, então eu estou sorteando, inclusive está lá o sorteio aberto para um livro de planejamento tributário, que é esse aqui, ó. Eu vou sortear, eu acho, na semana que vem, né? E tem esses outros livros aqui, um de controladoria e dois, né? Esse de contabilidade introdutória e esse de contabilidade em contexto, uma novela contábil que é bem interessante. Ele conta uma história de um cara e cada capítulo desse livro é um assunto de contabilidade do dia a dia, né? Então, para quem quer entender, né, melhor os lançamentos contábeis, fica até mais didático, tá? Então, quem acertar esse lançamento, eu vou doar agora esse livro que ainda está lacrado, tá? Quem é que vai abrir aí o microfone e começar a falar? Ninguém vai querer ganhar o microfone?
ganhar o livro, certo? E vai o microfone aí. Tem que acertar o valor também, professor? Tem que acertar o lançamento. Não, Pode pode arriscar. arriscar. Agora tem que acertar o lançamento. Se o lançamento tiver certo, tanto em valor, tanto nas contas, o livro é seu. Eu gosto de desafiar. Aí o senhor rala, né, professor? Oi? E aí, gente, quem vai? Eu vou ter que responder. Se eu responder, o livro é meu, hein? Cadê? Deixa eu desafiar aqui. Fernando, Andresa, Débora, Douglas, Érica, Giovanni, Ivan, Jadeilda, Cássia, Keila. Ninguém. Renato, Ruth, Renata, Natália, Thalita. Bora, gente, vamos ganhar um livro. Ô, professor, Oi, eu vou tentar. vamos lá. Eu não fiz, mas eu vou tentar. Certo. No caso, seria uma conta de veículo, né? Compra de veículo. Certo, veículos. E Debitando ou eu acho que é creditando? crédito. Crédito. Acho que é crédito. Certo. No valor de 30 mil. No valor de 30 mil. Agora, esse cheque está pagando em cheque, né? Então, o cheque, na minha concepção, está saindo do banco, Perfeito. né? Porque não existe cheque pré-datado. Isso, com Né? certeza. Pronto. Então, seria débito, deixa eu ver quanto é. Seria 7.500, né? 25%, 7.500. Qual seria a conta? Seria banco. No caso, banco conta corrente, né? Banco conta corrente. Beleza. Debitando Só ou se existe uma creditando? conta como cheque. Não. Conta Não, corrente. né? Conta corrente. Debitando ou creditando? Peraí. Contou. É débito. Não, peraí. Não, Espera aí, veículo quem é está débito. respondendo é a Ladijane, né? Deixa a É. Ladijane garantir o livro dela. Não, peraí. O banco está saindo, então é crédito. Está saindo, é crédito. Certo, mas aí no veículo tu colocou Em crédito cima também, é tu está débito. adquirindo. Débito, beleza, agora. Débito. Vai, Pronto, aí. continua. Pronto, aí Já garantisse alguns capítulos, vê se vai. Aí o restante, em saldo de 36 parcelas de 720. 720. Poxa, ainda tem isso, 720. 22.500. Dá 36 parcelas, 36 vezes 720 dá 25.920. Professor, desculpa interromper. Eu posso ser o próximo depois dela? Agora. Deixa eu tentar agora. Deixa ela terminar. Não, é que eu tava procurando minha calculadora, professor. Tem calma. Não, mas eu já estou com a Tranquilo. minha na mão. Espere agora. Olha para Agora ele, espere, obrigada. seu Fernando. Tá peinando. 36 parcelas. 25.920. Um saldo em 36 parcelas de 25.720. Ô, professor, Oi. teria essa conta, contas a pagar? Vamos colocar financiamento, tá? Financiamento a pagar. É porque, assim, como tudo é novo, esse financiamento, a gente vai começar a trabalhar com contas que a gente ainda não conhece. Não, tranquilo. E, pra mim, são significados iguais, né? Certo. Assim, né? Aí, financiamento a pagar. Seria débito ou a crédito? seria, agora, peraí, 25.920
Seria crédito, né? E aí, Lady? Não, seria crédito. Crédito, beleza. Qual o valor do crédito? Professor, agora eu estou confusa. Por quê? Assim, pode ser a diferença, só que eu acho que tem juros. Então, vamos lá, vamos desenvolvendo. Qual é o valor que eu tenho a pagar de financiamento? Certo. De financiamento tem 720. Seria 25.920. Deixa ela desenvolver aí. 25.920. Beleza, 25.920. Mais Ok. 7 Aí não bate. Aí qual é a diferença? De 3.420. Esses 3.420 justamente é o que ele está pagando de juros, né? Isso. Uhum. E aí, qual é a conta? Débito, crédito? Aí seria... Débito em juros? Débito. Deixa ela responder, viu? Eu não vou dividir o livro para ninguém, não. Agora, ela divide a metade, tira a xerox. Tá vendo, professor? Ela Gostei. respondeu, tá vendo? Todo mundo ficou caladinho, tá vendo? Não é? E a conta lá? Qual é a conta que a gente vai utilizar? Peraí, viu? Juros sobre... Isso é uma compra, né? Lembra que eu falei, olha, eu falei no lançamento... Aplicação no lançamento, financeira. peraí, no lançamento 9 eu disse, olha, nesse caso a gente não vai utilizar nem juros ativos, nem juros passivos, porque não se trata de um financiamento, né? A gente só usa juros ativos ou passivos quando for financiamento, consórcio, lease, né? Nesse caso aí é um financiamento, tá? Então, qual seria o lançamento? É receita financeira, professor? Não, eu estou comprando. Juros passivos. Ah, tá. Então é aplicação financeira. Cadê lá de Jane? Deixa ela responder. Juros sobre financiamento? Certo. Só que aí, nesse caso, esse juros sobre financiamento, a gente chama de juros passivos, tá? Juros passivos. Mas na frente eu vou explicar o porquê de juros ativos ou passivos. Mas aí o lançamento seria basicamente esse, né? Se você pegar os dois débitos, né? Dá 33.420, com os dois créditos, dá 33.420, ok? Uhum. Esses juros passivos é uma conta redutora do meu passivo, tá? Mas na frente a gente vai ver ela, tá bom? Quando a gente estiver trabalhando componentes financeiros. Tranquilo? Tranquilo, agora ela ganhou o livro? Aí eu quero saber de vocês, ela merece ou não merece? Merece. Com certeza. A Dejane tá aqui, tá separado, viu? É seu esse. Certo. Anota aí, viu, professor? Não, tá aqui, tá lacradinho. Eu tenho aqui, eu acho que é... Depois tira a xerox da gente. Olha, bota aí meu nome, Lady Eu tenho os 8 livros ainda para sortear. E alguns eu estou sorteando... Bota aí meu nome, Lady Jane. Certo. Vou fazer minha dedicatória, tá? Vou fazer minha dedicatória. Eu tenho alguns livros aqui para dar, porque sempre eu estou ganhando livro. Aí alguns eu estou sorteando no Instagram e alguns eu estou sorteando assim por turma. Quem quiser acompanhar lá no Instagram, tem até o lado de planejamento tributário que eu acho que vou sortear na próxima sexta. É muito bom o livro. Oi. Professor, eu vi lá no negócio do Instagram do senhor, fiz a marcação, coloquei meu nome. Pronto, é Se só eu puder aguardar. colocar lá uma mutretagem para eu ganhar. Não tem. Ó, tá sendo gravado, homem. Como é que eu vou fazer a mutretagem? Gente, por fim, terminamos aí todos os lançamentos, tá? Falta fazer o lançamento lá no Falta fazer o lançamento no Razão e fazer a apuração do resultado, né? Então, vamos transferir lá para o nosso Razão, né? Debitar veículos em 30 mil. Lançamento 13. Banco, conta corrente, eu vou creditar em 7.500. O professor, quando o senhor está lançando o lançamento,
que coloca a Sim. numeração. Não está aparecendo numeração, não. Está aparecendo um asterisco para mim. É porque tá. Ó, agora vai aparecer, tá vendo? É porque eu estou sim. reduzindo aqui para caber tudo aqui na tela, tá? Crédito de financiamentos a pagar. Então, eu tenho que criar aqui uma conta. Deixa eu copiar e colar essa aqui. Mas aqui embaixo foi conta, viu? Valor a pagar de financiamento é 25.920. Financiamento 13. E juros passivos também. Lançamento 13, de 3.420. Ok, gente? Tranquilo até agora? Pessoal, nesses lançamentos, vocês tiveram alguma dúvida ainda? Tá com alguma coisa aí encasquetada? Quer perguntar alguma coisa? Eu posso seguir. Ninguém está falando, né? Eu vou mostrar o livro, todo mundo vai falar. Eu acho assim que algumas dúvidas que eu estava tendo, eu acho que eu consegui tirar, né? Certo. Beleza. Então, vê só. E também a prática que ajuda, né, a tirar dúvida, né? Isso. O que é que eu vou propor para vocês? Para terminar a questão, a gente está faltando fazer o quê? O balanço patrimonial, correto? Correto. Então, para poder fazer o balanço patrimonial, eu teria que primeiro destacar aqui o que é conta de resultado e o que é conta patrimonial para poder fazer o ARE. Vocês lembram como é que faz isso, né? Apuração do resultado do exercício. Hein, gente? Então, vou marcar aqui, ó. Despesa com instalação, isso é uma conta de resultado. CMV é uma conta de resultado. ICMS sobre venda é uma conta de resultado. Né? Receita de vendas é uma conta de resultado. Receita financeira também é uma conta de resultado. Despesa com PSLD é uma conta de resultado. Receita com reversão também resultado. Pronto. Olha só, todas as contas de resultado eu marquei porque eu sou muito bonzinho para vocês, tá? E o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão encerrar essas contas de resultado, ou seja, trazer esses saldos aqui no ARE, certo? No nosso ARE. E aí a gente vai ter o saldo do resultado da empresa, se foi lucro ou prejuízo, e vocês vão montar o balanço patrimonial, ok? Vocês precisam me enviar esse balanço patrimonial, tá? Até antes da próxima aula, ou seja, até às 16 horas do dia 17 de setembro, ok? Como é que vocês vão enviar esse balanço patrimonial? Eu não quero que vocês enviem o arquivo em Excel. Vocês podem fazer em Excel, mas vocês vão precisar, né, escrever numa folha de caderno, tá, o balanço patrimonial, tirar uma foto e vai anexar essa foto no e-mail. Essa é a modalidade de entrega. Eu não quero que vocês entreguem a foto, a imagem do Excel, tá? Porque mesmo que vocês, compartilhem o arquivo, pelo menos vocês vão ter que ter o trabalho de escrever o balanço patrimonial. Ok, gente? Então, para a próxima aula, iniciarei a aula corrigindo esse balanço patrimonial. Então, eu preciso que vocês me enviem antes, porque eu vou observar o que vocês entregaram e a gente vai andar no assunto, né? Aproveitando esse balanço patrimonial, eu vou trazer novos lançamentos contábeis e a próxima aula a gente vai falar sobre despesas antecipadas, mas eu não vou fazer no formato de slide.
eu vou justamente trazer vários lançamentos referente à despesa antecipada, e à medida que a gente for fazendo os lançamentos, eu vou explicando o assunto para vocês. Eu vou dar essa mudada aí na metodologia. Ok, gente? Estamos combinados? Ok. Então, ó, o que eu estou devendo para vocês eu vou postar agora a planilha no dashboard e já vou colocar para carregar o vídeo, beleza? Na próxima aula, até às 18 horas do dia 17... ICMS a pagar, não é resultado não, né? Não, não é resultado não, ela é conta patrimonial. Aí vocês vão ter que fazer um encerramento entre uma e outra, tá? Vocês vão, até às 18 horas, enviar essa foto no e-mail, tá? E eu vou iniciar a próxima aula já montando o meu balanço patrimonial, certo? E aí corrigindo o que vocês fizeram. Nessa mesma dinâmica, um responde, o outro fala. Só que eu quero pedir a vocês que sempre tentem também interagir, né? Para não ficar, pode ligar o microfone ou não, eu sei que tem as limitações, mas quanto mais interação, melhor para o desenvolvimento da turma em si. Ok, gente? Então, ó, a entrega é até às 18 horas do próximo dia 17. Quem entregar o balanço vai garantir meio ponto já na primeira avaliação, tá ok? Entregou depois das 18 horas, eu vou corrigir, mas eu não vou pontuar, tá certo? Então, por hoje, gente, a gente encerra por aqui, tá? Agradeço a participação de vocês, o empenho de cada um, tá? Larijane, mais uma vez, parabéns, tá? Pelo livro, né? Pelo desafio aí que você aceitou. Vai ter mais aí durante a disciplina, então, sempre quando eu postar algum desafio, vocês pelo menos tentem, né? Resolver, ok? Então, boa noite e bom restinho de semana, bom final de semana para vocês. Ô, professor, como é que eu vou fazer para pegar